Ela fingiu que estava com câncer para me impedir de ir embora. Ela me bateu, me ameaçou com faca e me afastou dos meus filhos. E infelizmente eu acabei ficando. Eu fiquei por pena, por vergonha, por medo e eu quase perdi a minha vida. Queridos e queridas, hoje nós temos mais uma história aqui no canal que mostra que não é somente mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, homens também, infelizmente, tá? Então esse homem aqui, ele foi destruído de dentro para fora, foi manipulado, usado, humilhado por uma mulher que ela sabia exatamente como controlar tudo. Meus amores, sejam bem-vindos ao Fim de Casamento. Eu espero que vocês estejam bem. Eu já quero aqui iniciar o vídeo agradecendo por vocês, porque vocês viram, né? Nós batemos 15 mil inscritos aqui no canal e 15 mil pessoas que confiam no meu trabalho, que estão aqui todos os dias, pessoas que me abraçaram, que me apoiaram, desde lá do começo, quando eu não conseguia falar direito, quando eu engolia as palavras, sabe, quando a medicação era bem pior, né? Eu sei que eu ainda preciso melhorar muito, mas assim, do que eu era no começo, eu já melhorei bastante. E tudo isso foi com os feedbacks respeitosos de vocês. Então, olha, eu fui procurar ajuda, fui procurar melhorar por vocês, tá? Então, muito obrigada pela paciência e pelo carinho que vocês têm me dado aí durante todos esses meses. Então, para você que está caindo aqui de paraquedas, eu me chamo Nia Serrão, sou aqui a relatora do Fim de Casamento. Eu já peço a tua inscrição aqui, deixar o teu hype, o teu like e o teu compartilhamento para que o Fim de Casamento ele cresça cada vez mais. E para você que já é inscrito, você já sabe, né? Entrou no vídeo, já deixa o like, já deixa alguma coisa nos comentários. E eu gosto muito de saber também a opinião de vocês em relação aos relatos, conselhos, feedbacks, tudo que vocês precisam falar aqui para a pessoa que está passando por essa situação aqui. Bora lá, gente, para mais um relato de hoje. Eu espero que vocês gostem, porque ele é bem, tem muitas instruções, tem muitos alertas aqui desse senhor, tá bom? Vamos lá para mais um relato de hoje. Eu já quero iniciar falando para vocês, né, que violência doméstica também acontece com o homem, infelizmente tira a vida igual, tá? O meu nome é Mário, eu tenho 59 anos, eu sou funcionário público e eu moro em Barueri, região de São Paulo. Eu quero que todo mundo saiba. Eu casei com uma mulher, eu casei com a mulher mais manipuladora e possessiva que já apareceu na minha vida. E se eu não tivesse descoberto o que estava acontecendo, eu ainda estaria com ela, servindo aos caprichos dela e escravizado pelos filhos dela. A minha verdade, eu sempre vou falar. Ela é nua e crua. Eu sei por tudo que eu passei, e eu sei que o que eu vivi pode ajudar você que está me assistindo. Antes de conhecer a Juliana, eu já tinha vivido bastante. Eu tinha passado por 2 casamentos e acumulado erros. O primeiro foi com a mãe dos meus filhos. Eu não escondo. Eu fui alcoólatra por mais de 15 anos. Eu bebia até cair e eu era do tipo que quando eu recebia, eu torrava tudo e eu não estava nem aí se tinha comida dentro de casa. Às vezes eu sumia por dias e só voltava quando o dinheiro acabava. Então, essa minha primeira esposa, ela segurou como pôde o nosso casamento. Tentou levantar comigo, mas chegou um momento que ela não aguentou mais. E aí ela me deixou, né? E isso é justo, porque eu mesma olhava para mim e reconhecia que eu estava destruindo tudo, as minhas relações, a minha saúde e a minha dignidade. Antes de eu me separar da minha primeira esposa, o ápice de tudo foi que eu recebi um bom dinheiro ali do meu trabalho e eu sumi por uma semana. Fui para um bordel e gastei todo o dinheiro. E ali a minha família não tinha nada para comer. Então, quando eu voltei para casa, as minhas malas já estavam prontas. E meu casamento acabou ali. Então, depois que eu passei por tudo isso, eu pensei que não, tá na hora de eu criar vergonha na minha cara e eu vou recomeçar a minha vida. Foi quando eu me envolvi com uma segunda mulher, e ela se chama Maria. Eu achei que ia dar certo dessa vez, que eu tinha aprendido a lição, que eu era um homem diferente já, né? Mudei completamente o meu jeito de ser, larguei a bebida, larguei a farra, e eu, né, vou ter uma vida séria de hoje por diante. Eu me enganei, eu me envolvi com essa Maria e eu me enganei de novo. Dessa vez eu me meti com uma mulher que tinha um ciúme doentio. Veja bem, ciúme daqueles que cheira a cueca para tentar sentir o cheiro de outra pessoa. Ciúme que não deixa você ter conversa tranquila com ninguém, que exige explicação até para ligar para um amigo.
que olhava seus filhos como verdadeiros rivais, e eu me envolvi com uma mulher assim. Eu engoli, tentei entender, porque no fundo eu queria muito que meu relacionamento desse certo. Eu queria viver em paz, mas o relacionamento com a Maria era sufocante. Ela me convidou para ir morar com ela. Em pouco tempo eu percebi que eu estava sustentando não só ela, mas os filhos dela também. Gente que não trabalhava, que esperava tudo de mim, que eu comprasse comida, que eu pagasse as contas, que eu bancasse carro, que eu pagasse remédio, até ajudar com o emprego, eles me cobravam. E eu estava lá, sempre trabalhando, e ali meu trabalho de funcionário público, eu ficava o dia inteiro, né, lá na repartição. Então, usava meu tempo e a minha energia, tudo ali. E eles eram tranquilos, sem eles eram tranquilos, mas eles não levantavam o dedo para fazer nada. E o pior de tudo é que quando eu falava alguma coisa, eu era o errado. Então eu decidi que também não dava mais. Certa manhã eu acordei, arrumei as minhas coisas e eu fui embora. Ela ainda me perseguiu por um bom tempo, mas eu coloquei na minha cabeça que eu não iria voltar. E foi depois que eu saí desse casamento que eu me envolvi com a Juliana. E foram assim, relacionamentos muito próximos um do outro, tá? Não ficou ali, viver um tempo de solteirice para que acalmasse os nervos, não. Foi saindo de um relacionamento e entrando em outro. Então, eu conheci a Juliana nos aplicativos desse de namoro que andam por aí, um tal de Badu. Eu acho que é esse o nome, eu não sei direito, mas parece que é esse mesmo, Badu. Eu só sei que eu comecei a conversar com ela e, diferente de outras mulheres que ficam ali em enrolação, ela já quis me ver logo de cara, ela já quis me conhecer. Nem deu tempo de criar expectativa. Nós tivemos um papo bem rápido e no mesmo fim de semana a gente já marcou um encontro. Eu fui encontrar com ela num shopping aqui em Osasco. Eu lembro bem porque eu ainda estava meio desconfiado dessas coisas de internet, então eu fiquei de longe para ver se era a mesma pessoa que estava ali no perfil. E era ela. Ela parecia ser muito gente boa, uma mulher muito sorridente. Conversamos, tomamos um café e do nada ela já ali foi me tocando, pegando na minha mão, pegando no meu ombro, fazendo cafuné na minha cabeça. E eu estava ali muito carente, eu não vou mentir. Eu tinha acabado de sair, né, de uma outra roubada e eu só queria ali um pouco de sossego na vida. Quando eu vi, nós já estávamos namorando. Foi tudo muito rápido. Em questão de dias, ela já me chamava de amor e já estava falando em construir uma vida juntos. Ela tinha 3 filhos, disse que era separada, já tinha ali uns bons anos e que o ex dela era um traste. Eu não quis entrar em detalhes, né? No caso, ela. Ela só falou que foi um relacionamento muito ruim e que sofreu muito. Também não pressionei, até porque eu também tinha passado, né, coisas muito ruins do meu relacionamento anterior. Então eu não gosto que fique cutucando na ferida. Então a gente só decidiu seguir em frente. E assim foi. No começo parecia tudo bacana, tudo certo. Em menos de 2 meses eu já estava de mala e cuia indo morar na casa dela. Eu sei que foi muito rápido, mas eu já não aguentava mais pagar aluguel e viver ali sem ninguém, né? E ela dizia que estava apaixonada, que queria cuidar de mim, que a gente ia ser muito feliz juntos. E eu me iludi. Quando eu me mudei, só o filho mais novo que morava com ela. Ele tinha 16 anos, mas ele já trabalhava. Ajudava com entregas, vendia coisas na internet, então ele não era nenhum vagabundo. E outra coisa, ele era muito educado comigo, tinha respeito. Então, os outros filhos dela moravam já fora de casa, né, tinham a sua vida, então no começo ele foi tranquilo, pelo menos eu não ia viver o que eu vivi com a Maria, né, de ficar sustentando os filhos vagabundos dela. A casa da Juliana era bem simples, bem cuidada. A Juliana parecia muito esforçada, vivia ali com algumas dores no corpo, dizendo que ela vivia com essa dor porque ela trabalhava demais. Que assim, mesmo ela morando sozinha com o menino, ela vivia de aluguel, então tinha comida. Então ela se matava para dar conta de tudo. E eu comecei a ajudar ela com o que eu podia. Comprava comida, arrumava coisas que ficavam quebradas dentro de casa, pagava algumas contas. Para mim era normal. Afinal, eu morava lá também, né? Então fazia a minha obrigação. E só que tinha uma coisa que me incomodava muito ali, mesmo no comecinho, a pressa. Ela era muito apressada para tudo.
No segundo ou terceiro dia que eu já estava lá, ela já começou a falar em casamento mesmo ali, assinado no papel, ter meu nome, fazer plano de saúde familiar, queria ver meus cartões, minhas senhas, e ficava horas vendo meu celular para ver se eu estava falando com mais alguém. Eu achava aquilo ali muito estranho, mas eu dava aquela desculpa, né? Não, ela é intensa, ela gosta de viver tudo ali, ela está empolgada. E eu seguia me enganando. Outra coisa, ela não falava quase nada da vida dela antes de mim. Eu tentava puxar assunto às vezes, perguntava como era o ex dela, como foi o casamento anterior, porque era tudo muito superficial. Então, ela não gostava de dizer como foi que ela se separou. Ela sempre dava uma resposta rápida. Ah, ele era um idiota, me traiu, me batia, só isso. E já mudava de assunto. Na época, eu não prosseguia, né, a conversa ali, porque eu não queria chatear ela. Só depois é que eu entendi o porquê de tanto segredo, porque que ela não gostava de falar nada sobre ele. E eu, burro, achei que tinha tirado a sorte grande, porque a mulher cozinhava super bem, cuidava muito bem da casa, dizia que me amava e que queria ser feliz comigo. E eu lá, né, acreditava em tudo que ela me dizia, me achando o homem mais sortudo do mundo. Mas a verdade é que eu só fui descobrir coisas sobre ela bem depois mesmo. E quando eu descobri, não era só o passado dela, não. Era sobre tudo. Toda a mentira que ela criou, tudo que ela inventou, tudo que ela me fez para me manter ali preso do lado dela. Então, ali, antes de tudo, eu não sabia de nada, né? Eu estava muito cego, achava que eu estava começando uma vida nova, que ela era espetacular e que ia dar certo. Hoje eu vejo que, desde o primeiro dia, ela já estava com tudo planejado. E não demorou muito para Juliana mostrar quem ela realmente ela era. No começo, ela parecia só ser ciumenta, né? Mas depois, controladora e muito insegura. E depois que eu comecei a perceber esse jeito dela, eu vi que o buraco era mais embaixo. E olha que eu achava que eu já tinha visto muita coisa ruim na vida, né? A Maria, aquela minha ex, ela era extremamente ciumenta, daquelas que mexia nas minhas coisas, cheirava as minhas roupas, inventava coisas para discutir. Mas pelo menos ela nunca encostou um dedo em mim. Já a Juliana, ela foi muito além. A primeira vez que ela me bateu foi por causa da minha irmã, sim, da minha irmã de sangue. Eu e a minha irmã sempre fomos muito próximos. Desde moleque, ela foi a minha parceira. Quando eu estava mal por causa da bebida, foi ela que me ajudou. Ela me levou no hospital, correu atrás de tratamento, ficou do meu lado quando ninguém mais queria saber de mim. Mas a Juliana, ela nunca gostou dela. Desde o começo ela falava mal, ficava fazendo piadinha, dizendo que achava muito estranha essa coisa de irmão e irmã tão grudados. E eu achava aquilo ali que ela falava uma completa idiotice. Só que eu fui deixando passar, não ligava para as coisas que ela me falava. Teve um dia que a minha irmã me chamou para almoçar na casa dela. Não era nada demais, só um domingo, né, comum. Quando eu falei isso para Juliana, ela explodiu. Disse que eu preferia a minha irmã do que ela e que eu não respeitava a mulher que dormia comigo e que eu deveria escolher ou entre ela ou a minha irmã. E nós discutimos muito feio. Ela gritava, me xingava e foi quando ela começou a me empurrar. E quando eu fui virar as costas para sair, né, que não queria mais ficar naquela discussão, não vou para a sala para me esfriar a cabeça. Ela me deu um soco no meu olho ali com muita força. Na mesma hora eu fiquei sem reação, porque eu nunca tinha apanhado de mulher na minha vida. Eu nem sabia o que fazer, só fiquei parado, olhando para ela e ela me mandou calar a minha boca, dizendo que eu que tinha provocado ela. No outro dia, eu fui trabalhar de óculos escuros e eu fiquei assim por semanas. O, quem me conhecia perguntou, né, até tentaram tirar meu óculos, um amigo conseguiu, e eu inventei qualquer coisa ali para disfarçar. Disse que eu tinha caído da escada, depois eu disse que eu tinha batido a cara na porta, tudo para ninguém ficar me perguntando nada. E o pior, gente, depois que ela fez isso, eu ainda perdoei ela. Depois que ela viu que a merda que ela tinha feito, né? Ela chorou, disse que tinha perdido a cabeça, que ela tinha muito medo de me perder e que nunca mais iria acontecer aquilo ali de novo. Depois ela disse que me amava, que eu era tudo para ela, e eu, ali, com toda a manipulação dela, eu acabava acreditando. Porque quando você está no meio do furacão, você não vê saída. Você só quer acreditar que vai melhorar, né? Quer pensar que foi só um deslize.
Mas só que não foi isso não. Não era um deslize, era o começo, porque depois vieram outras discussões que vinham com tapas, empurrões, palavrões, ameaças. Ela não queria que eu tivesse contato com mais ninguém, nem com os meus filhos, nem com amigos e muito menos com a minha irmã. Aos poucos, ela conseguiu ir me isolando. Eu deixei de visitar minha irmã, parei de responder as mensagens dela e eu comecei a sumir da vida das pessoas que eu mais amava, dos meus filhos também. E eu fazia isso por medo e também por vergonha. Hoje eu vejo que ela me cercou, fez tudo muito bem calculado, ela me afastou de todo mundo para que eu dependesse só dela. E eu, feito um idiota, eu fui aceitando, eu fui abrindo mão da minha família, dos meus contatos, da minha vida, até sobrar só ela. E sabe o que é mais doente disso tudo? Que depois que ela me batia, ela virava um doce. Me tratava bem, fazia comida para mim, queria carinho, dizia que me amava mais do que tudo, e eu ia ficando, ficando. Porque o cara que já errou muito na vida, como eu, acaba achando que não merece coisa melhor, né? A gente carrega uma culpa, cansaço, arrependimentos. E aí, quando alguém diz que vai te amar do jeito que você é, a gente acaba acreditando. E eu não vou mentir para vocês, eu pensei muitas vezes em sair daquele relacionamento. Logo depois da primeira vez que ela me bateu, eu já queria ir embora. E eu pensava nisso todo dia. Eu chegava do trabalho, olhava para ela e me perguntava o que eu estava fazendo ali. Eu sabia que aquilo ali não era vida, que aquilo ali não era amor, mas por algum motivo eu não conseguia sair. Era como se eu estivesse preso, não por ela me trancar, não era nada disso, mas preso aqui na minha cabeça. Toda vez que ela percebia que eu estava distante, que eu falava menos, que eu, né, dormia mal ali perto dela, ela mudava completamente o jeito dela de ser comigo. Ela virava uma outra pessoa, uma mulher completamente diferente, carinhosa, atenciosa, me tratava bem e falava, né, sempre que eu era o homem da vida dela. E eu continuava acreditando sempre nisso. Eu chegava a pensar, talvez ela tenha mudado mesmo, né? Quando acontecia alguma briga, depois ela voltava a ser uma mulher amorosa. E aí eu acabava amolecendo. E quando eu via, eu já estava de novo fazendo o que ela queria. A gente ia para algum lugar, ria, parecia tudo normal. Só que era só questão de tempo para que ela desse um próximo surto. Era qualquer coisa. Eu confesso para vocês que eu sentia muita vergonha de mim, vergonha de ser homem e estar vivendo aquilo tudo. Então, a sociedade fala tanto de homem forte, homem que manda, homem que se impõe, e eu ali, apanhando de mulher. Era humilhante. E quanto mais eu me envergonhava, mais eu me calava. Eu achava que ninguém iria acreditar em mim, que iam rir da minha cara, que iam dizer: olha só, o homem que apanha mulher porque quer. Gente, era vergonhoso tudo isso. O filho dela mais novo via tudo isso. Ele presenciava muita coisa. No começo, eu achava que ele não via, né? Mas ele via tudo. Um dia ele criou coragem e falou comigo. E me chamou ali no quarto dele. Ele estava bem triste, né? Ele falou: Mário, eu sei que a minha mãe ela é bem complicada, mas o senhor é um cara bom. O senhor não merece isso, não. Eu já falei para ela tudo que eu vou falar para o senhor. Falei para ela que ela tem sorte de ter encontrado um homem assim como o senhor, porque se fosse eu já teria ido embora faz tempo. Na hora que ele me falou isso, eu fiquei sem reação. Eu só consegui dizer que estava tudo bem, que às vezes as pessoas erram, mas ele insistiu. Ela exagera muito, tio. Ela passa do limite. Eu já vi ela gritar com o senhor por nada. Então, assim, não deixe isso acontecer. Se não está dando certo, vá embora. Não precisa ficar aqui passando por isso, o senhor não merece. Então, quando ele falou isso, sabe, um moleque tinha 16 anos e enxergava o que eu, com quase 60 não queria enxergar. Então, eu fiquei mais envergonhado ainda. E sabe o que doía mais nisso tudo? Ela nunca respondia nada para o filho quando ele dizia isso. Quando ele falava que tudo que ela fazia comigo, que era errado, ela só ficava calada, não brigava com ele, não se defendia, só virava as costas e fingia que ele não tinha dito nada. E no dia seguinte, ela voltava a agir como se nada tivesse acontecido. Esse menino, por incrível que pareça, era o único que se importava comigo dentro daquela casa. Ele me respeitava, me chamava de senhor, me ajudava quando ele podia. E eu percebia que ele olhava para mim com muita pena. Só que eu não queria a pena de ninguém. Mas eu também não sabia mais o que fazer, né?
Então, era uma vida de altos e baixos. Uma hora ela me chamava de amor, dizia que eu era o melhor homem do mundo. No outro dia, eu já não prestava, que eu era igual a todos os homens, que eu só queria me aproveitar dela. Então, eu vivia num ciclo que nunca acabava. E assim foram se passando os meses, eu comecei a me acostumar a viver daquele jeito. E olha que absurdo, né, gente? A gente acaba se acostumando com o medo. As coisas começaram a desandar de vez quando a filha dela mais velha inventou de vir morar com a gente. Só que ela não veio sozinha. Ela trouxe o marido dela e dois filhos pequenos. E foi um Deus nos acuda dentro daquela casa. Todo mundo amontoado dentro de uma casa pequena ali para três pessoas, lá no caso, três famílias. Eu e ela, o filho, que tinha o quarto dele, e a filha, e o marido e os filhos. Então, imagina, o caos se instalou ali dentro daquela casa. E as crianças não tinham limites, eram criadas todas soltas, mexiam em tudo, rasgavam meus documentos, quebravam as minhas coisas, mexiam nas minhas ferramentas, derrubavam minhas roupas do armário, e quando eu reclamava, adivinha, eu era o errado, sempre fui. A Juliana me olhava sempre atravessado quando eu dizia que não era para viver daquele jeito, que os pais tinham que dar um jeito nas crianças. Ela sempre dizia que eu era um grosso com os, filhos, com os netos dela. E o genro, que via tudo, ficava só calado. E eu via na cara dele, né, que ele estava achando aquela situação muito engraçada. E a filha dela fingia que também não via nada. Ninguém dava bronca naqueles moleques. Eu tentava falar ali com jeito e eu ainda era o vilão de tudo. E outra situação, né? As contas, elas dobraram. Água, luz, comida, gás, tudo dobrou. E caía tudo sobre as minhas costas, porque no fim das contas, eu era o único ali que trabalhava de carteira assinada, que ganhava bem. Então, era o meu salário que pagava tudo. Eu acordava cedo, ia para o serviço, enfrentava trânsito, tudo na linha do meu trabalho. E quando eu voltava, a casa estava um completo chiqueiro. TV ligada alta, criança correndo para lá e para cá, brinquedo espalhado, geladeira toda suja, fogão todo sujo e ninguém fazia nada. Um monte de gente dentro de casa e a casa daquele jeito. Porque ela já não limpava mais, porque tinha as crianças, ela limpava, as crianças sujavam, então a casa ficou um verdadeiro chiqueiro. A Juliana, nessa época, fazia serviço de manicure, mas era só de vez em quando, não era todo dia que tinha clientes, né? Era um cliente aqui e outro ali. Teve mês que ela passou mais tempo sentada vendo novela do que pegando no alicate. E a filha dela, nada. Ficava só deitada no sofá, mexendo no celular o dia todo. O marido dela era outro encostado. Não procurava emprego, não saía para tentar nada, era o tipo que vive esperando cair do céu. E eu comecei a ficar muito incomodado. E eu fui engolindo, né? Fui engolindo, engolindo por um tempo, mas chegou um ponto que eu não aguentei mais. Eu comecei a reclamar, a dizer que não estava dando certo, que não era justo só eu carregar aquilo tudo nas minhas costas. Falei que o pessoal precisava colaborar, arrumar um trabalho, pelo menos dividir as contas. E a Juliana, ela não gostava nadinha. Toda vez que eu falava alguma coisa, ela já fechava a cara e eu já sabia o que ia acontecer. Teve uma vez que eu falei só entre eu e ela, ali na boa, né? Dizendo que estava muito difícil de manter a casa daquele jeito. Ela ficou muda, não respondeu nada. No outro dia, ela fez cara de vítima para a filha dela e para o genro, como se eu tivesse destratado ela. E o clima na casa ficou ainda pior. Todo mundo de cara fechada comigo, como se eu fosse o problema, como se fosse errado pedir ajuda. E eu fiquei muito cansado, estressado mesmo, e eu ainda me sentia ali um intruso dentro daquela casa onde eu pagava tudo. Imagina se sentir assim. E eu comecei a perceber que ela não queria saber daquela verdade. Ela queria que eu aceitasse tudo calado, que eu sustentasse a casa sem reclamar, sem abrir a boca, como se fosse uma obrigação minha. Ela sempre tinha uma desculpa para tudo. Dizia que a filha estava sem condições, que era só por um tempo, que eu precisava ter paciência. Só que esse tempo foi virando meses e a paciência que eu tinha foi acabando. E o dinheiro também, né? O dinheiro já não rendia quase nada. Eu tinha que fazer conta para comprar as minhas marmitas. Eu comecei a atrasar a conta de água, cartão de crédito, parcela de empréstimos, tudo porque eu bancava 7 pessoas praticamente sozinha. E o pior é que quando eu comecei a dizer que aquilo não dava certo, a Juliana começou a mudar de novo. Ela voltou a me tratar mal, começou a gritar comigo, a me chamar de egoísta, dizer que eu não sabia viver em família, né, que todo que eu queria mesmo era ver todo mundo passando fome. E ela jogava tudo em cima de mim,
como se eu fosse o errado. Chegou uma hora que eu não aguentei mesmo. Tentei conversar, tentava fazer ela entender, mas a Juliana não aceitava nada. Qualquer coisa que eu dizia era briga. Eu fui guardando tudo até que um dia eu estourei. Eu me sentei com ela na cozinha e falei do jeito mais calmo que eu consegui. Juliana, não dá mais. Eu vou procurar um canto para mim, cuidar da minha vida. A gente não está se entendendo e eu não estou feliz. Ela ficou me olhando ali por um bom tempo e eu vi no olho dela que vinha coisa ruim. E eu mal terminei de falar e ela começou a gritar. Disse que eu era um traidor, que eu tinha uma outra mulher na rua, que eu estava querendo ir embora para ficar com vagabunda. Eu tentei explicar que não era nada daquilo, que era por conta das coisas que estavam daquele jeito, pelo desrespeito, pelas brigas, mas não adiantava. Na cabeça dela, eu só podia estar indo embora porque eu tinha outra. E foi aí que aconteceu. A primeira vez que ela puxou faca para mim. Ela foi até o balcão, pegou uma faca dessas grandes, né? Corta carne, e ela ficou me apontando, tremendo de raiva. O olho dela parecia de outra pessoa, e nessa hora eu gelei. Eu nunca tinha visto um olhar daquele jeito, e o pior, ela gritava alto, sem se importar com os vizinhos. Parecia até que gostava de fazer escândalos. Quanto mais a gente ouvia, mais ela berrava. Dizia que eu não ia sair daquela casa e que se eu tentasse, eu ia me arrepender. Então, eu levantei devagar ali da mesa, tentei me aproximar ali para tirar a faca da mão dela e disse para ela se acalmar, que eu não queria brigar com ela, eu só queria sair dali em paz. Mas ela veio para cima de mim, foi tudo muito rápido. Quando eu tentei segurar a faca, ela cortou a minha mão e ali foi sangue para todo lado. E não foi só um corte, né? Foi um corte muito profundo, sangrou bastante. Na hora que ela viu o sangue, ela congelou na hora. Ficou ali olhando para minha mão, tremendo, sem saber o que fazer. Eu me afastei dela, porque eu fiquei com muita raiva, né? E medo ao mesmo tempo. E aí, como sempre, veio aquele teatro de arrependimento. Ela começou a chorar, a dizer que não sabia o que tinha dado nela, que tinha se desesperado, que me amava demais e não suportava a ideia de me perder. Então, foi ali, pegou um pano para tentar estancar o sangue, pediu perdão ali mais de 10 vezes para mim. E ela disse para mim: pelo amor de Deus, Mário, não vá embora assim, não me deixa. Eu não sou uma pessoa ruim, eu perdi a cabeça, eu te amo muito. E eu tive que fingir que acreditava para não piorar mais a situação. Mas só eu sei a raiva que eu estava sentindo naquele momento. Ela ficou o resto do dia grudada em mim, pedindo desculpas, dizendo que ia mudar, que aquilo ali nunca mais iria se repetir. Mas eu sabia que era mentira. E o pior de tudo é que ela não se importava com as pessoas que estavam vendo toda aquela algazarra. Parecia que ela fazia questão. Gostava de chamar atenção, de se fazer de vítima. Quando ela me cortou, ela mesma começou a gritar, dizendo que eu que tinha avançado nela, que eu era violento, que eu que tinha provocado. E os vizinhos que só ouviam os gritos, né, deviam achar que eu era o culpado. Então, assim, quando ela viu que eu realmente ia embora, ela fez esse escândalo, né? Ai, ai, gente. No outro dia, eu levantei cedo como se eu fosse para o trabalho. Ela fingiu que nada tinha acontecido, me deu tchau ali, e só que eu não fui direto para o trabalho, né? Eu fui direto para casa da minha irmã. Quando ela me viu chegando, ela já percebeu que tinha alguma coisa errada, porque naquele horário era para mim estar no trabalho. Então eu sentei com ela e pela primeira vez eu contei tudo o que estava acontecendo, tudo mesmo. As brigas, os tapas, mostrei a minha mão, né, que estava cortada e tudo, né? Eu falei para ela tudo o que vinha acontecendo durante todos aqueles meses. E enquanto eu falava, ela foi ficando ali com muita raiva. A minha irmã, ela é brava, daquelas que ela não engole desaforo. E eu vi nos olhos dela que se eu deixasse, ela ia lá tirar a satisfação com a Juliana na hora. Mas eu pedi para ela, no caso, eu implorei para minha irmã, que pelo amor de Deus ela não fosse lá, me deixasse resolver as coisas do meu jeito, né? Eu só precisava de um tempo para esfriar a minha cabeça. Foi quando ela segurou na minha mão e disse: Mário, essa mulher ela vai acabar te tirando a tua vida. Você precisa sair de lá o quanto antes. E eu prometi para ela que eu ia sair, que eu ia esperar só alguns dias, né? E foi isso que eu fiz. Pedi para ficar na casa dela só por um tempo, até conseguir um lugar só meu. E é lógico, né? A minha irmã aceitou. Ela me acolheu sem pensar duas vezes. Ela só pediu para que eu tivesse bastante cuidado. No outro dia, eu liguei para o meu sobrinho, falei que eu ia buscar as minhas coisas, só que eu não queria ir sozinha, pedi ajuda dele, né? Como eu já conhecia o jeito da Juliana,
Eu sabia que se eu chegasse lá sem ninguém, ela podia aprontar de novo. E meu sobrinho concordou. E nós fomos num sábado de manhã, eu pedi para que ele ficasse do lado de fora e, e dentro do carro. E quando eu cheguei lá, ela estava em casa. Abriu a porta ali com uma cara já estranha, meio que assustada, e eu já fui falando para ela: olha, não dá mais, eu só vim pegar as minhas coisas. A gente não está se entendendo e eu não quero mais viver aqui contigo. Na mesma hora que ela ia gritar, ela olhou e viu meu sobrinho, né? Ele estava esperando dentro do carro do lado de fora. Então, ela não reagiu. E ela só ficou me olhando, quieta ali de braços cruzados. Eu entrei, peguei as minhas roupas, os meus documentos, o pouco que era meu que eu conseguia colocar no carro. E eu sentia que ela estava se segurando para não explodir. Quando eu terminei, eu botei tudo dentro das malas. O meu sobrinho carregou algumas coisas que eu tinha lavado para dentro daquela casa, com a geladeira, fogão, mesa, colocou tudo dentro do carro ali, que era tipo um massaveiro. E ela só ali, né? Parada, olhando tudo. Mas não demorou muito para que eu descobrisse que ela não ia me deixar em paz. Nos primeiros dias, né, eu saí de lá, não falou nada, achei que ia ficar tudo bem. Quando foi nos próximos dias, ela começou a mandar mensagem. Primeiro pedindo para a gente conversar, dizendo que queria se desculpar, porque eu não podia sair daquela forma, jogar tudo fora que a gente tinha vivido. Depois que eu não respondia as mensagens, ela começou a me ligar. E era qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sempre me ligava chorando, dizendo que estava doente, que não comia, que não dormia. E eu ignorava, até que eu bloqueei ela, porque era todo dia, todo momento. Aí ela começou a mandar mensagem de outros celulares, no caso do filho, da nora, do genro, e ali um atrás do outro. Cada dia era um número diferente. Às vezes era mensagens de amor, dizendo que sentia a minha falta, outras vezes eram ameaças. Dizia que ia tirar a vida dela se eu não voltasse. Dizia que iria aparecer no meu trabalho, que não adiantava eu ficar ignorando ela, que uma hora ou outra eu ia ter que falar com ela. E para piorar, ela começou a ir atrás de mim, mesmo pessoalmente. Teve um dia que eu estava saindo do serviço e eu vi ela parada do outro lado da rua me olhando. Ela não falou nada, só ficou ali parada de braços cruzados. Eu fiquei com tanto medo que eu entrei no primeiro ônibus que passou, correndo. Falei para minha irmã e ela ficou uma fera. Disse que eu tinha que ir na delegacia para fazer um boletim. Eu pensei em ir, mas no fundo ainda fiquei com vergonha, né? Como é que eu, um homem feito, ia dizer que eu estava sendo perseguida por uma mulher? Eu achava que eles iam rir da minha cara, então eu falei, melhor não ir, melhor deixar isso para lá. Mas a Juliana, ela não desistia. Ela começou a mandar mensagem para minha irmã também, começou a inventar uma história mirabolante. Dizia que eu tinha traído ela, que eu era um homem violento, que eu deixei ela passando necessidade. Ela tentava me sujar para todo mundo e mesmo de longe, ela ainda conseguia me perturbar. Foi nessa época que ela começou a dizer que ela estava com câncer. Disse que estava com um caroço no seio, que tinha feito um exame e que o médico desconfiava que era algo sério e que ela precisava de mim, que eu não podia abandoná-la naquele momento tão difícil. Até hoje eu não sei como foi que eu caí naquela conversa dela. Eu juro para vocês, eu mesma me pergunto isso todos os dias. Depois de tudo que aquela mulher tinha feito comigo, eu ainda caí nas mentiras dela, né? Talvez, né, gente, no fundo, ainda tivesse algum tipo de sentimento, uma dependência emocional mesmo, né, que eu tinha por ela. Então, eu já estava tão acostumado ali, naquele ida e volta com ela, que parecia que eu não sabia viver sem ela. Então, tudo começou, essa questão aqui do câncer, né, que ela fingiu que eu estava doente, tudo começou quando o meu celular tocou, era um sábado de manhã, era o número da filha dela, e eu resolvi atender. Meio desconfiada, eu atendi e ela começou a chorar. A filha dela. Seu Mário, minha mãe está no hospital, descobriram que ela está com câncer. O senhor precisa vir para cá, ela está perguntando do senhor. Na hora que ela me falou a palavra câncer, meu pai faleceu de câncer, né, gente? Então, eu sei como é a dor dessa doença. Então, ali, na hora que a filha dela me falou isso, eu fiquei ali sem norte, não sabia o que falar. Mesmo depois de tudo ali, eu ainda me preocupei com ela. Ela fez tanta coisa ruim para mim, mas de qualquer forma, eu ainda me preocupei com aquela mulher. Eu perguntei qual era o hospital, ela me passou o nome,
e eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui. Eu entrei no ônibus e cheguei lá com a minha cabeça daquele jeito. Eu achei que eu ia encontrar ela numa maca, passando mal, mas não. Quando eu cheguei, ela estava do lado de fora do hospital, estava sentada ali num banco e a filha dela do lado, como ali, completamente desesperada as duas. Ela me viu e ela começou a chorar, dizendo que estava indo embora, que tinha recebido o diagnóstico, que os médicos já tinham liberado, né, que ela ia ter que fazer tratamento. Falou, né, um monte de coisa, e eu, besta, abracei ela e ela se aproveitou do momento. Então, a encenação toda começou ali. Se a Globo soubesse a atriz que eles perderam, eles contratavam ela na hora. Era um teatro atrás do outro, Anne. Ela dizia que ia começar tratamento, que ia ter que fazer mais uns exames, que ela ia ter que perder o cabelo dela, e ela começou a postar coisas tristes nas redes sociais, dizendo assim como se ela estivesse no fim da vida dela. Estava em estado paliativo da doença, ela não tinha mais o que fazer. E eu, com pena, eu comecei a me reaproximar dela. Eu ia visitar, levava comida, perguntava se ela estava precisando de alguma coisa, e ela sempre tinha um jeito de me puxar de volta. Dizia que eu era o único que entendia ela, que os filhos dela não ligavam para a situação que ela estava passando, que só eu dava forças. E ali, no coração mole, eu acreditava nisso. Então, os primeiros dias foram só de lágrimas e drama. Ela disse que não conseguia dormir, que tinha medo de morrer, que queria que eu ficasse com ela. E eu ficava. Às vezes eu dormia no sofá, outras vezes eu passava a noite acordado, cuidando dela, porque até fingindo dor, enjoo e fraqueza essa mulher fingiu para mim. Até que um dia eu comecei a desconfiar, porque as histórias elas não batiam. Ela dizia que tinha feito um exame de biópsia, mas nunca mostrava papel nenhum. Dizia que o médico tinha pedido o retorno, mas não sabia o nome do médico. E o mais estranho, ela comia de tudo, ria e não parecia que estava doente de coisa nenhuma. Então ela não conseguia fingir a todo momento. Um dia eu perguntei se eu podia ir com ela nas próximas consultas, e ela mudou de conversa e disse que não queria que eu fosse, que ela queria ir sozinha, porque ela não queria me preocupar. E aí me deu um estalo. Aquilo era mentira, mais uma encenação para me segurar. Mas eu ainda não queria acreditar. Era difícil aceitar que uma pessoa pudesse inventar uma doença dessas para segurar alguém do lado. Então, ali, para tirar a dúvida, eu fui no hospital por conta própria, fui até a recepção, falei o nome dela e perguntei se ela fazia tratamento ali. Eu dei uma desculpa que eu estava vindo do interior e me disseram, né, que eu tinha que ir diretamente lá. A atendente disse que não podia passar informações pessoais dos pacientes, mas me perguntou o nome dela por completo. E disse que ia fazer o possível para tentar me ajudar, né, que eu esperasse um momento, que ela ia ver o que ela podia fazer. Não demorou 15 minutos. Ela voltou ali, disse que tinha olhado no sistema e falou: Senhor, essa paciente não tem prontuário aqui é o nome dela mesmo, você não mudou nada. Então, eu falei que não, não tem nenhum prontuário de oncologia aqui. Eu saí do hospital com uma mistura de raiva e vergonha. Raiva dela por mentir daquele jeito e vergonha de mim por ter acreditado mais uma vez. Então, quando eu fui tirar a satisfação, ela foi lá e ainda conseguiu virar o jogo. Disse que era mentira da atendente, que ela ia provar para mim que estava doente sim. Depois ela começou a gritar, dizer que eu estava duvidando da dor dela, que eu era um monstro, que eu não merecia o amor de ninguém. Então, ela jogou as coisas no chão, chorou, se jogou no sofá, uma verdadeira cena digna de novela. E como sempre, eu fui o vilão da história. E eu saí de lá tremendo. Fiquei com aquela imagem dela grudada na minha cabeça por dias. Mesmo sabendo que era tudo teatro, eu ainda conseguia sentir pena dela. Essa mulher me conhecia como ninguém, sabia cada botão ali para que apertasse que ia me desmontar. Depois disso, começou um ciclo ainda pior. Ela dizia que estava piorando, que o câncer tinha se espalhado, que o médico tinha dado pouco tempo de vida para ela e pediu que eu voltasse para ela, que eu ficasse um pouco, dizia que não queria morrer sozinha, e eu via as lágrimas, gente, a mulher chorava de cair lágrimas ali, cair lágrimas mesmo, e eu ficava. Foi nessa mesma época que a minha irmã, ela perdeu a paciência comigo. Ela disse para mim, Mário, pelo amor de Deus, essa mulher ela tá te enrolando, acorda, ela tá te usando, mas eu não conseguia.
toda vez que eu tentava sair, ela me puxava de volta com o mesmo drama. Eu tô doente, você vai me abandonar assim? Hoje, quando eu lembro, parece até piada, mas na hora eu estava preso, não fisicamente, mas psicologicamente. Eu achava que se eu saísse, ela iria mesmo morrer, e que o culpado ia ser eu. E foi assim que ela me segurou por uns bons meses. Aquela história do câncer foi me prendendo mais do que qualquer coisa. E eu, burro, eu fui ficando. Eu pensava que estava ajudando, que estava sendo humano, né? Estando com ela ali do lado. Mas, na verdade, eu estava sendo feito de palhaço. E quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que tinha, sim, coisa errada naquela história. Ela dizia que estava fazendo tratamento, mas nunca mostrava remédio, exame, receita, nada. Às vezes sumia o dia todo, dizia que estava no hospital, mas voltava sempre com uma sacola de alguma loja, com um sapato novo, com roupa nova, com perfume, e tudo no meu cartão de crédito, tá? E quando eu perguntava, ela dava um jeito de mudar de assunto, falava que precisava se sentir viva, que estava enfrentando uma barra muito difícil, que pelo menos ela queria se cuidar um pouco, né, no final da vida dela. A filha dela, que antes dizia que estava preocupada, também parou de tocar no assunto. Ninguém mais falava de médico, em consulta, em nada. E eu ali, com a pulga atrás da orelha, comecei a ficar ali mais atento às coisas, né? Teve um dia que ela disse que ia fazer uma sessão de quimioterapia. Eu fiquei desconfiada. Eu fui até o hospital para ver se era verdade. Eu cheguei lá, perguntei da recepção, falei que eu era familiar, que estava ali acompanhando a paciente. E, de novo, não tinha nada ali. No nome dela não tinha nada. A atendente me olhou duas vezes e disse: Senhor, essa paciente não está em tratamento aqui. E ela nunca passou aqui, né, na triagem de oncologia. Gente, pelo amor do amor. Duas vezes eu fui lá e as duas vezes me falaram a mesma coisa. E foi aí que eu entendi que o câncer era só uma mentira. A história era toda inventada. Ela fingiu estar doente para me segurar, para me manter dentro daquela casa, pagando as contas e servindo de bengala emocional para ela. Eu voltei para casa com o sangue fervendo. Esperei ela chegar. Quando ela entrou, ela já veio com aquela cara de quem estava muito mal. Começou a andar devagar, fingi que estava com fraqueza, e eu não aguentei. Gritei na cara dela: Eu fui no hospital hoje, eu fui ver a tua consulta. E adivinha? Não tem consulta nenhuma, não tem exame, não tem diagnóstico, não tem PN. PN é um palavrão, tá, gente? Nenhuma. PN nenhuma. Você mentiu para mim. Na mesma hora, ela parou ali na porta da sala, ficou me olhando, tentou dar uma desculpa, disse que eu deveria ter ido no hospital errado, que às vezes eles registram tudo errado, mas a mentira já estava desmontada. Eu olhei na cara dela, eu falei: Olha, acabou, você está me inventando isso, não quero voltar para você, dessa vez não tem mais volta. E aí começou o show. Ela se jogou no chão, começou a chorar, disse que ia tirar a vida dela, que eu estava abandonando ela na pior fase da vida dela, que ninguém nunca ia amar ela como eu amei. Começou a gritar no meio da rua depois. Aí veio todo mundo, né, os vizinhos, os amigos dela ali, todo mundo fazendo parte daquele show. Mas eu já estava vacinado. Eu já não ia mais cair naquelas cenas. Peguei as minhas coisas, o pouco que ainda tinha ali, e eu fui embora. Ela veio atrás, começou a me segurar, se ajoelhou no chão. Só que não tinha jeito, eu fui embora assim mesmo. E eu voltei para a casa da minha irmã. Só que mesmo depois de tudo isso, ela não parou. Gente, essa mulher, ela é o satanás na terra, olha. Ela começou a ligar, a mandar mensagem dizendo que ia divulgar um vídeo nosso, que ela ia acabar com a minha vida. Disse que ia inventar que eu tinha agredido ela. Foi quando eu fui na delegacia e registrei o boletim de ocorrência, mostrei as mensagens, os prints, os áudios. Eu fiz tudo, tudo certo. E ela tentou me destruir com palavras, mas ela não conseguiu, porque eu já não sentia mais nada, nem pena eu sentia mais daquela mulher. A mulher que dizia que ia morrer de câncer estava agora postando foto em barzinho, com roupa nova, com os filhos ali do lado tudo sorrindo. Então aquela doença dela nunca existiu. O sofrimento era só encenação e eu fui só mais uma vítima da manipulação dela. Mas a minha vergonha maior não foi ter acreditado, foi ter deixado ela me afastar da minha família, dos meus filhos, da minha irmã, de ter deixado ela me fazer duvidar de mim mesmo. Então, eu levei tempo para me reconstruir, mas hoje, graças a Deus, eu consegui sair,
estou conseguindo contar a minha história, porque eu sei que tem muito homem por aí vivendo coisa igual ou até pior o que eu vivi. E estão ali, né, com muita vergonha de falar. Depois que eu consegui sair de vez daquela casa, eu vi tudo muito claramente. Eu sentei e eu fui olhar minhas contas, os meus extratos, e só aí eu percebi o tamanho do buraco ali financeiro que ela me deixou. Eu tinha empréstimo em banco, cartão estourado, parcelas que eu nem lembrava de ter feito, tudo no meu nome. E boa parte daquilo eu sabia. Era coisa que ela tinha pedido para eu ajudar só naquele mês. Só que assim, né? Ela falava isso, me dizendo que as coisas iriam melhorar e depois ela ia me pagar. Só que ela nunca me pagou, as coisas nunca melhoraram e ela foi ali me afundando em dívida e me deixando pior do que eu estava. Hoje eu estou com 59 anos e eu estou com dívidas que vai levar anos para pagar. Eu trabalho todo dia, faço hora extra quando dá, metade do meu salário vai só para cobrir o buraco que ela fez comigo financeiro. Quando tem bico, final de semana, eu vou fazer, eu não fujo de trabalho, tudo para conseguir juntar dinheiro para conseguir pagar essas contas. Mas o que me fez realmente entender quem era a Juliana, né, foi algumas coisas que aconteceram muito depois. Porque depois que eu saí daquela casa dela, eu bloqueei todo mundo e fui viver a minha vida. Uma vez eu estava no meu trabalho, não era um dia normal. O porteiro me chamou, dizendo que tinha um homem lá embaixo pedindo para falar comigo. Eu fiquei estranho, será que é o filho dela, né, o mais novo que tinha mais apreço comigo? Então, pedi, né, para que ele ficasse de olho de longe, caso não sei o que poderia acontecer. Desci, não sabia quem era. Quando eu cheguei, estava ali um homem parado, eu não sabia quem ele era. Ele se identificou dizendo que era o ex da Juliana. Deu o nome dele. E na hora eu fiquei meio que receoso. Achei que ele veio ali para arranjar confusão, sei lá. Mas não, gente, ele veio me alertar. Me estendeu ali muito cordialmente, se apresentou para mim, disse que o nome dele era Cláudio, ele era o ex-marido da Juliana, e ele só veio para me alertar, me dar um conselho. Ele falou, cara, não volta para ela nunca mais. Eu fiquei ali sem entender, eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Foi quando ele levantou a camisa e me mostrou duas cicatrizes ali na barriga dele. Disse que era de faca, que foi ela que tinha feito aquilo nele quando ele tentou ir embora. Mostrou o braço dele também queimado e disse: isso aqui, Mário, foi óleo quente. Ela jogou em mim quando eu disse que eu ia embora para sempre. Essa mulher, ela não é doida, não, ela é perigosa. Ele me contou que ela já tinha feito as mesmas coisas com a mesma coisa com ele: briga, escândalo, manipulação, ameaça, depois aquele teatrinho de arrependimento, tudo ela fez com ele e disse que ela também já tinha fingido doença antes, só que não era câncer, era doença renal. E ela até disse que estava grávida, que depois teve um aborto, só que esse filho nunca existiu. E ela fazia tudo isso para controlar, para amarrar o homem do lado dela. E o pior é que todo mundo ali sabia como ela era. Ele disse: se você não acredita em mim, pergunta de qualquer vizinho ali. Todo mundo ali conhece a Juliana de verdade, sabe que ela é doente, tudo que ela já aprontou, com cada homem que já passou na vida dela. Eu fui apenas ali, um dos, né? Teve outro antes de mim que ela quase fez o cara perder a casa dele. Depois ele foi embora e ainda me disse, depois que ele me falou tudo, né? Eu não sou seu inimigo, Mário. E eu não quero nada com ela, jamais. A melhor coisa que tu faz é sumir. E eu falo isso pro teu próprio bem. Naquele momento eu entendi tudo que eu tinha vivido ali. E tudo que ele me falou, foi uma sorte encontrar aquele homem. Então, tudo que ela me fez viver foi toda uma armadilha, porque ela fazia as mesmas coisas com outros que passavam na vida dela. Ela só mudava ali a pessoa. E o alvo da vez era eu. Então, depois desse dia, eu fui no bairro onde ela morava, ali para resolver algumas pendências, né, de banco, pagar quem ela estava devendo, porque ela fez no meu nome, compra ali de Avon, Natura, essas coisas, então fui lá pagar essas pessoas. Eu aproveitei para tirar a prova dos 9. Foi quando tinha uma vizinha bem antiga, o nome dela é Dona Marta.
Na hora que ela me viu, ela me reconheceu. Ah, o senhor era aquele companheiro da Juliana, né? Olha, ainda bem que o senhor saiu daí, sabia? Essa mulher, ela já fez cada coisa que o senhor nem imagina. Uma vez, ela quase matou o outro marido antes do senhor, e aqui todo mundo sabe. Só que ninguém falava nada por medo dela. E aquilo ali, eu nem precisei perguntar. Só fiz chegar lá, a pessoa já foi me falando tudo. Aquilo ali era a confirmação do que eu já sabia, mas eu não queria aceitar. Eu tinha me envolvido com uma pessoa muito perigosa, mentirosa, doente, uma mulher que destruía quem se aproximava dela. E a partir dali, eu nunca mais atendi ligação nenhuma, nem mensagem, nada. Mudei de número, bloqueei todas as minhas redes sociais, pedi transferência do setor de trabalho, né? Porque ela sabia a minha rotina, sabia onde eu trabalhava, sabia dos meus horários. Então, ali, mudei tudo. E eu comecei a tentar reconstruir a minha vida. Só que não é fácil, né? Muitas dívidas, muitos traumas. Até hoje, qualquer pessoa que se aproxima de mim, eu fico com o pé atrás. A verdade é que a Juliana me quebrou por dentro e por fora. Ela me levou dinheiro, a minha paz, a minha autoestima, me afastou da minha família, dos meus amigos, de tudo. Ela me levou até a minha vontade de recomeçar a minha vida com outra pessoa. Hoje eu conto a minha história para que ninguém mais caia no mesmo tipo de armadilha, porque tem muita mulher como ela por aí, disfarçada, manipuladora, que sabe usar a pena e o drama como arma. E tem homem também, né, que por vergonha, por medo de parecer fraco, fica calado e continua apanhando. Mas a verdade é, homem também sofre vários abusos. Homem também é enganado, homem também é ferido. E não tem vergonha nenhuma em reconhecer isso. Hoje eu sei. Hoje eu posso dizer que eu estou tentando voltar a viver, sair daquele inferno. Eu estou pagando as minhas dívidas, eu estou vivendo o pão que o diabo amassou. Mas tem uma coisa que nem que não tem, né? Que dinheiro pague. Meu tempo, né? Meu tempo ele jamais vai voltar. O tempo que eu perdi com aquela mulher, o tempo que eu perdi ali não estando com meus filhos, isso nunca vai voltar. A Juliana me conseguiu me afastar deles. Isso é uma das coisas que mais me dói. Ela me fez acreditar que meus filhos não gostavam de mim, que me viam como um fracassado, que só me procuravam por interesse. E eu, bobo, influenciado, eu me afastei. Chegou uma época que eu mesmo parei de mandar mensagens, me senti envergonhado, derrotado, cansado de tentar. E o pior é que quando eles perguntavam alguma coisa, ela sempre dizia que eu estava ocupado, que eu não queria papo com eles. E quando eu reclamava deles, ela incentivava, ainda falava: é isso mesmo, para de correr atrás de quem não te valoriza, teus filhos são uns ingratos. Hoje eu vejo que eu fui covarde. Em vez de bater de frente, em vez de manter o contato com meus filhos, eu me calei e me afastei. Tudo o que eu falei de ruim, tudo que eu joguei na cara deles, foi ela que plantou na minha cabeça. E agora que tudo passou, e que a verdade apareceu, eu estou pagando o preço. Tentei procurar meus filhos ali depois de um tempo, né, que eu saí da casa dela. Mandei mensagem, liguei para pedir desculpa, mas só uma das minhas filhas respondeu. Ela foi a única que quis me ouvir, que aceitou conversar comigo, disse que ficou muito triste, mas que entendeu. Disse que ela sabia que eu estava sendo manipulado, mas os outros filhos nada. Um deles me deixou no vácuo, o outro respondeu só uma vez e foi seco ali, dizendo que não queria papo comigo. E eu entendo, eu não tiro razão, né? Porque eu sumi, eu virei as costas para ele. Então, eu abandonei eles para agradar uma mulher que não tinha valor nenhum. E isso não se conserta de um dia para o outro. E é muito duro, viu? Mais duro do que qualquer tapa, qualquer dívida, qualquer humilhação. Porque você sente que perdeu o que era mais importante na vida. E não tem dor maior do que ver que os seus perderam a confiança em você. Hoje eu fico olhando para as fotos antigas das crianças, dos aniversários, das férias, momentos nossos, e eu fico tentando lembrar em que momento eu deixei de ser pai deles, em que momento eu passei a ouvir mais uma mulher do que meus próprios filhos. Mas agora não adianta remoer isso. Agora o que dá para fazer é tentar reconquistar, mostrar com o tempo que eu mudei e que eu acordei daquilo tudo. E eu estou tentando ser um homem melhor, mesmo com quase 60 anos nas costas. Um dia desse eu conversei com a mais nova e ela disse: pai, a gente te ama. A gente só ficou com raiva porque parecia que o senhor não se importava. E isso me acabou por dentro, porque eu me importava, só que eu estava presa, né, numa teia de mentira, de manipulação. Ai, gente, é muito difícil. Mas agora eu estou correndo atrás, né,
meus erros, estou assumindo as consequências deles. Eu não estou 100% bem ainda, eu não estou curado. Eu ainda, né, tenho algumas lembranças do que eu vivi com aquela mulher, mas eu estou vivendo um dia de cada vez. E se tiver alguém aí passando por alguma coisa parecida, só falo, cara, sai enquanto é tempo. Não espere dar errado, né, dar alguma merda. Não espere levar um tapa, uma facada para que você saia disso. Peça ajuda, porque homem também é controlado, homem também perde a vida nas mãos de uma mulher. E eu agradeço muito, querida, pelo teu espaço e pela paciência que você teve comigo. Muito obrigada a todos que estão me ouvindo também. Gente, vamos aqui para o alerta, que foi, eu sei que foi um relato bem extenso, né? Muita coisa aconteceu. Depois de tudo que vocês ouviram nessa história, é hora da gente parar um pouco, parar alguns minutos do nosso dia e refletir. Refletir de verdade, tá? Esse homem que contou o que ele viveu, o senhor Mário, ele é um trabalhador, um pai, ele é um cara comum. E ele foi humilhado, agredido, manipulado e destruído emocionalmente por uma mulher. Sim, gente, uma mulher. Então, essa história aqui, ela deixa bem claro coisas que muita gente vive e finge, né, que não entende. A violência, ela não tem gênero. Não é só mulher que sofre abuso, não é só homem que bate, não é só homem que destrói. Tem muito homem aqui vivendo em silêncio, sendo humilhado dentro da sua própria casa, apanhando, sendo ameaçada, perdendo contatos com seus entes queridos, se endividando e muitos perdendo a sua vida. Muitos homens têm medo de falar, têm vergonha, porque sabe que vai ser desacreditado e sabe que vai virar piada na boca de outras pessoas, né? E o Mário, ele foi uma vítima, ele foi uma dessas pessoas. Ele apanhou, ele foi controlado, ele quase perdeu a sua vida. Ele foi afastado da própria família, caiu em golpes e ele ficou muito tempo se calando para tudo que ele viveu, porque disseram que por ele ser homem, não apanha, que ele é fraco, e que homem que se submete à mulher é homem mole, e que isso não é coisa que se fala, tá? Mas tem uma verdade, abuso é abuso, não importa se é homem ou se é mulher, vindo de quem for, é abuso. E quem vive isso precisa ser ouvido, a gente precisa levar a sério, porque essa história, gente, são a realidade de muita gente. Então, como eu falei no começo, essa história ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser discutida em casa e mostrar que abuso não tem gênero. Que o silêncio é o que mantém essas situações vivas. Toda vez que eu falo aqui, quando você se cala para alguma coisa, você permite. Então não se cale, as vítimas que estão me ouvindo aqui, não se calem, fale para outras pessoas, fale para um amigo, fale para um familiar, mas não fique sofrendo sozinha. Muitas vezes a pessoa está ali, ela quer te estender a mão, mas você precisa mostrar que precisa de ajuda também. Então, o falar é um pedido de ajuda, né? Então, ali você compartilhar o que você está vivendo. Então, assim, não é porque é homem que tem que aguentar tudo, não, gente. Não é assim. Então, se você conhece alguém que vive algo parecido, por favor, independentemente se for de homem, se for mulher, não julgue. Ajude essa pessoa, ouça ela e acredite no que ela está te falando. Então, assim, e se você está passando por isso, não espere mais. Procure apoio, procure a sua família, denuncie, foge dessa prisão que parece amor, mas que só te destrói. E para todos que acompanharam o canal até aqui, compartilhe esse alerta com outras pessoas, tá bom? Eu peço encarecidamente que vocês façam isso. Porque a história do Mário, infelizmente, ela não é única. Tem muitas que, infelizmente, estão acontecendo agora, estão em silêncio. A violência, ela não tem gênero e ela não tem cara. Não tem roupa, né? E ponto final. Violência é violência, abuso é abuso. Então, muito obrigada a todos vocês que me assistiram até aqui. Se você é homem ou mulher, está passando por alguma situação que acha que vai alertar outras pessoas, não tenha medo. Compartilha conosco aqui o teu relato, tá? Jamais eu e ninguém da equipe vai apontar o dedo e julgar as situações que vocês passaram. Ao contrário, nós acolhemos, nós orientamos e fazemos o melhor possível para que a vítima ela passe o seu relato da melhor forma possível, para que você que está me ouvindo seja alertado.
porque esse é o maior propósito do canal. Então, muito obrigada a todos vocês que me assistiram. Se você não é inscrito do canal, se inscreva aqui, deixe aqui, né, o teu joinha, ative as notificações também e coloca alguma interação nos comentários, o que você achou, o que você acha que precisa melhorar, se você já passou por algo semelhante, se você conhece alguém, como foi que você ajudou, tá? Então, por favor, só me ajude mais um pouquinho, tá? Então, gente, muito obrigado. Vejo vocês agora nos comentários e nos próximos relatos.